Leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan, parte 6. Vi em meu sonho que Cristão se apressou em seguir na direção do palácio a fim de tentar hospedar-se. Antes que pudesse avançar mais, encontrou uma passagem muito estreita, a alguns metros da entrada do palácio. Espreitando com mais atenção, enquanto por ali procurava passar, avistou 2 leões à frente. Pensou: agora meus olhos veem os perigos de que falavam desconfiança e receoso quando decidiram voltar. Os leões estavam acorrentados, mas Cristão não podia enxergar as correntes. O medo lhe tomou e ponderou voltar para trás, como fizeram os outros, pois nada enxergava adiante de si senão a morte. No entanto, o homem que guardava a porta do Palácio Belo, chamado Vigilante, percebendo que Cristão aparentava querer retornar, clamou: será a tua força tão pequena? Marcos 8, 34-37. Não temas os leões. Estão acorrentados. Foram colocados na passagem para testar a fé dos que entendem adentrar o palácio, a fim de descobrir quais dos viajantes não possuem nenhuma. Mantenha-te no caminho, nenhum mal será feito contra ti. Dificuldade encerrada, do medo agora dispões. Mal subiste a montanha, e já rugem alto os leões. Vida muito sossegada ao cristão não compete. Resolvido um perigo, outro logo o acontece. Cristão decidiu avançar, tremendo de medo dos leões, mas atentando-se aos conselhos de Vigilante, ouvia-os rugir, mas dano algum lhe causavam. Bateu palmas na intenção de afastá-los e seguiu adiante até chegar à entrada onde estava Vigilante. Cristão: Senhor, a quem pertence a casa? Poderia eu passar a noite aqui? Vigilante: fora construída pelo Senhor da montanha, para servir de alívio e segurança aos peregrinos. De onde és? Para onde vais? Cristão: venho da cidade da destruição e sigo para o Monte Sião, mas por causa da escuridão noturna gostaria de alojar-me aqui. Vigilante: como te chamas? Cristão: meu nome agora é Cristão, mas antes chamava-me desprovido da graça. Sou da linhagem de Jafé, a quem Deus persuadiu a habitar nas tendas de Sem. Gênesis 9, 27. Vigilante: mas por que chegaste tão tarde? Já se pôs o sol. Cristão: teria chegado mais cedo, mas, miserável homem que sou, dormi profundamente no lugar de breve descanso, preparado para os viajantes no meio da montanha. Não somente isso me impedira de adiantar-me, mas também a perda de minha garantia de entrar na cidade celestial enquanto dormia. Acabei por subir o restante da montanha sem ela, e só me dei conta de que a havia perdido quando cheguei ao cume. Meu coração se entristeceu muitíssimo, quando percebi que seria forçado a retornar ao lugar onde havia adormecido a fim de encontrá-la. Mas, enfim, busquei-na e agora encontro-me aqui. Vigilante: bem, chamarei uma das donzelas do palácio, que caso simpatize contigo, te levarás ao restante da família, pois assim são as regras da casa. Vigilante tocou um sino, e poucos momentos depois, uma linda e solene donzela, cujo nome era Discrição, saiu à porta, perguntando o motivo pelo qual fora chamada. Vigilante: este homem se encontra no meio de uma jornada da cidade da destruição ao Monte Sião,
mas fora surpreendido pelo cair da noite e pedira para ser hospedado aqui, até o amanhecer. Disse a ele que chamaria a ti, para que fizesses o que te pareça correto de acordo com as regras da casa. Discrição perguntou a Cristão de onde viera e para onde se dirigia. Ele a respondeu. Perguntou-lhe também como entrara na casa. Como entrara na estrada. Ele a respondeu. Então, perguntou-lhe o que encontrara no caminho. Ele tudo contou a ela. Por último, perguntou-lhe o nome, e ele disse: Chamo-me Cristão e desejo muito hospedar-me aqui, por essa noite, pois me parece que este lugar fora construída pelo Senhor da montanha, para fins de alívio e segurança dos peregrinos. Ela sorriu, ao mesmo tempo que as lágrimas lhe encharcavam os olhos. Após breve período de silêncio, disse: Chamarei mais 2 ou 3 membros da família para conversarem contigo. Discrição correu à porta e chamou por Prudência, Piedade e Caridade, que depois de trocarem mais algumas palavras com o cristão, deixaram-no entrar para conhecer o resto da família. Eram muitos e, encontrando-o na entrada, disseram: Entre, bendito do Senhor. Esta casa fora construída pelo Senhor da montanha, como o lugar em que os peregrinos recebem novo ânimo. Cristão curvou a fronte e o seguiu para dentro. Quando adentrou a casa e assentou-se, deram a ele de beber e concordaram em gastar o tempo de espera pelo jantar, revezando-se para conversar com o cristão em secreto. Piedade, Prudência e Caridade foram incumbidas de fazê-lo primeiro, e começaram o diálogo. Piedade. Bom cristão, viste que fomos amáveis para contigo, recebendo-te em nossa casa esta noite. Compartilhe conosco, para nossa edificação, algumas das aventuras pelas quais passaste em tua peregrinação até aqui. Cristão. Com muito prazer, alegro-me em ver o quão dispostos estão a me ouvir. Piedade. O que, a princípio, te mover a adotar essa vida de peregrino? Cristão. Afastei-me de minha cidade por causa de uma voz aterrorizante que não cessava de soar em meus ouvidos, dizendo: Se não partires, de certo morrerás. Piedade. Mas por que tomaste este caminho depois de partires de tua cidade natal? Cristão. Porque Deus assim achou por bem. Quando eu estava trêmulo de medo da destruição, não sabia para onde ir, mas, por acaso, apareceu-me um homem enquanto eu tremia e pranteava, cujo nome era Evangelista, que direcionou-me à porta estreita, a qual nunca haveria encontrado sozinho, e me mandou seguir pelo caminho que me trouxe direto para cá. Piedade. Mas não passaste pela casa do intérprete? Cristão. Sim, e as coisas que testemunhei ali estarão guardadas em mim enquanto viver, em especial 3 delas. Como Cristo, apesar dos esforços de Satanás, mantém sua obra da graça no coração. Como o homem, de tanto pecar, chega a perder as esperanças de alcançar a misericórdia de Deus. E o sonho de um homem, no qual testemunhava a chegada do dia do julgamento. Piedade. Ouviste-o contar o sonho que teve? Cristão. Sim, e fora muito pavoroso. Meu coração doía enquanto ele falava. Apesar disso, fiquei contente em tê-lo ouvido. Piedade. Isso fora tudo o que viste na casa do intérprete? Cristão. Não. Ele me tomou pela mão, me mostrou um palácio majestoso e as pessoas vestidas em ouro que ali habitavam. Mostrou também o caso de um homem que abrira caminho por entre os poderosos guardiões, protetores do palácio, que pretendiam impedi-lo de entrar. Ao final,
foi permitida sua entrada e acabou por conquistar glória eterna. Tais cenas arrebataram meu coração. Eu ficaria na casa daquele bom cavalheiro por mais meses a fio, mas sabia que meu caminho era longo pela frente. Piedade. Que mais viste tu pelo caminho? Cristão. Um pouco mais adiante, vi um homem pregado num madeiro, sangrando. Apenas a visão daquela cruz fizera meu fardo desprender-se das minhas costas. Sofria com o peso de um fardo muito pesado. Parecera-me estranho, pois nunca houvera visto nada similar. E enquanto admirava, parado, a visão daquele homem, abordaram-me 3 seres reluzentes. Um deles testificou que meus pecados foram perdoados. Outro despiu-me de meus trapos e me deu este manto bordado que vês. O terceiro, por fim, aplicou-me esta marca que vês em minha fronte e me deu este rolo selado. Cristão tirou o rolo do bolso para mostrá-lo à Piedade. Piedade. Mas tu viste ainda mais, não viste? Cristão. Os eventos que acabo de narrar foram os mais marcantes. No entanto, testemunhei muitos outros casos, como, por exemplo, quando conheci simples, preguiça e presunção. Estavam adormecidos à beira do caminho, enquanto passava, presos por grilhões, e muito me esforcei para acordá-los. Vi também formalidade e hipocrisia saltarem por sobre o muro, a fim de, como pretendiam, seguir para Sião. Mas logo, em breve, acabaram por se perder, como eu mesmo havia dito que aconteceria, embora não tenham dado crédito. E, acima de tudo, encontrei-me em grande dificuldade para subir esta montanha. Dificuldade que comparo à de ter passado pela boca dos leões, a qual teria sido ainda maior, se o bom homem, vigilante, não tivesse me aconselhado a ter fé, pois eu com certeza teria voltado para trás. Agora, agradeço a Deus por estar aqui, e agradeço a vós por me receberdes. Então, Prudência achou por bem questioná-lo acerca de alguns assuntos. Prudência. Chegas, às vezes, a pensar na cidade de onde vieste? Pensamentos de cristão sobre sua cidade natal. Cristão. Sim, mas com muita vergonha e muito ódio. E, se na verdade me lembrasse daquela de onde saí, teria oportunidade de voltar. Mas agora aspiro a uma pátria superior, isto é, celestial. Hebreus 11, 15 a 16. Prudência. Não carregas consigo ainda algo que lhe era familiar antes de partir? Cristão. Sim, mas contra a minha vontade, especialmente meus pensamentos carnais, nos quais todos os meus conterrâneos, assim como eu, encontravam deleite. Agora, porém, servem-me de pesar. Gostaria de poder fazer minhas próprias escolhas. A escolha de cristão. Cristão, se pudesse, nunca mais voltaria a pensar no que penso agora. Mas não faço o bem que quero, enquanto o mal que não quero, este pratico. Romanos 7, 16 a 19. Prudência. E não sentes, às vezes, como se tivessem sido vencidas algumas coisas que antes eram-lhe motivo de confusão? A aurora de cristão. Cristão. Sim, mas é raro. Quando acontece, porém, é para mim como a aurora, invadindo a escuridão. Prudência. Consegues te lembrar dos meios pelos quais é capaz de vencer esses teus aborrecimentos? Cristão. Sim, quando penso no que testemunhei na cruz, quando olho para o manto bordado que carrego sobre mim, também quando leio o rolo que levo no bolso,
quando os pensamentos sobre o lugar para onde vou invadem minha mente. Prudência. E por que desejas tanto chegar ao Monte Sião? Cristão. Lá espero encontrar, vivo, o homem que vi pendurado no madeiro. Lá espero ser liberto de tudo o que me perturba em mim mesmo. Pois ouvi dizer que ali não existirá mais a morte. Lá haverei de gozar a companhia que mais me agrada. Isaías 25:8, Apocalipse 21:4. A verdade é que eu o amo, pois ele me aliviara do meu fardo. Estou cansado da enfermidade que habita dentro de mim. Anelo estar no lugar onde não conhecerei a morte, junto àqueles que clamam, dia e noite, Santo, Santo, Santo. Então disse Caridade a Cristão: Caridade, tens família? És tu um homem casado? Cristão: tenho uma esposa e 4 crianças pequenas. Caridade: e por que não os trouxeste contigo? O amor de Cristão por sua família. Cristão começou a chorar e disse: Cristão: oh, como desejava tê-lo feito, mas eram todos contra a minha partida. Caridade: deverias ter conversado com eles e te esforçado para mostrá-los o perigo que corriam. Cristão: eu o fiz, disse a eles também tudo o que Deus me mostrara acerca da destruição de nossa cidade. Mas acharam que gracejava com eles e não acreditaram em mim. Gênesis 19:14. Caridade: oraste a Deus pedindo que te ajudasse a convencê-los? Cristão: sim, com muito amor. Deve saber que minha mulher e meus filhos me eram muito queridos. Caridade: contaste a eles acerca da tua tristeza, do teu medo da destruição vindoura? Pois suponho que a destruição lhe fora mostrada com muita clareza. O medo visível de Cristão. Cristão: sim, por várias e várias vezes. Foram capazes de ver o medo nos meus olhos, nas minhas lágrimas, nos meus tremores e no meu receio do julgamento que sobreviria em nossas cabeças. Nada disso fora suficiente para convencê-los a me acompanhar. Caridade: qual fora a justificativa deles para recusarem o teu clamor? Cristão: minha esposa temia perder este mundo. Meus filhos apegaram-se aos deleites fúteis da juventude. Por estes motivos, tanto ela como os outros deixaram-me partir, sozinho, para essa empreitada. Caridade: não foste tu mesmo que, levando uma vida vazia, descreditou tuas próprias palavras, enquanto procurava persuadi-los a irem contigo? A boa conduta de Cristão diante de sua esposa e seus filhos. Cristão: de fato, não defendo a vida que levei e estou ciente das minhas muitas falhas. Sei também que a conduta de um homem pode facilmente derrubar seus argumentos e esforços para convencer alguém de fato, ainda que tenha boas intenções. Mas posso afirmar, fui muito cauteloso para não dar a eles ocasião de se sentirem indispostos a me seguir na peregrinação. Por isso mesmo acusavam-me de ser rigoroso demais, de renunciar, por causa deles, coisas em que mal algum enxergavam. Creio poder dizer que, se viram em mim algo que os impediu de me seguir, foi minha delicadeza em não pecar contra Deus, ou em não fazer mal algum ao meu próximo. Caridade: dizes bem, Caim odiou seu irmão, porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. 1 João 3,12. Se tua esposa e teus filhos se sentiram ofendidos por isso, mostram-se, então, implacáveis para o bem. Mas
tu salvaste a tua alma. Assim fora em meu sonho. Permaneceram sentados, conversando, enquanto o jantar era preparado. Quando chegara a hora de ser servido, sentaram-se para comer. A mesa estava farta, com as melhores carnes e o mais fino vinho. A conversa à mesa resumia-se ao Senhor da montanha, suas obras, seus meios e o motivo pelo qual construíra aquela cidade. Pelo que diziam, parecia-me ter sido um grande guerreiro que lutou e tirou a vida daquele que tinha o poder da morte, mas não sem colocar a si mesmo em grande perigo, o que me fez amá-lo ainda mais. Hebreus 2, 14 e 15. Pois conforme diziam, parece tê-lo feito a preço de muito sangue, mas o que acrescentara tanta glória e graça em sua obra foi tê-la efetuado por puro amor à sua pátria. Além disso, alguns dos membros daquela família alegaram ter estado em sua companhia e conversado com ele desde o dia em que morrera na cruz. Atestaram ter ouvido de sua própria boca acerca de seu grande amor pelos peregrinos, amor que não se encontra em nenhum outro lugar. Deram ainda exemplos de suas obras, alegando ter ele se despido de sua glória em favor dos pobres, ouvindo afirmar que não habitaria no Monte Sião sozinho. Disseram ainda que transformara muitos peregrinos em príncipes, embora tenham nascido mendigos e vindo de mais miserável condição. 1 Samuel 2, 8, Salmo 113, 7.